Muito bem, senhores. Agora, voltando aqui a falar do dano por ricochete ou dano reflexo. Vocês já viram comigo na outra aula, no outro encontro, qual seria o conceito do dano moral, reflexo, do dano por ricochete, ou também chamado de prejuízo de efeição. Agora você está afiado em relação a isso. Não deixe de assistir. Se você não assistiu aquela aula, aquele conjunto de aulas, não deixe de assistir ele, porque ele faz parte importante para você conseguir entender o que vou falar nesse conteúdo e nestes próximos encontros também. Pois bem, aqui, se nós vimos o que é o prejuízo aqui de afeição, aquele dano moral indireto, dano por ricochete, eu quero trabalhar com vocês e responder agora, passar para a resposta dos legitimados, naquele caso da cantora Marília Mendonça. Então aqui para a gente fixar essa ideia, para que vocês saiam sabendo realmente se o Poder Judiciário pode ou não pode acolher e até quem estaria legitimado a reclamar este dano, eu vou trazer esse caso muito interessante, porque para mim é assim, objeto de sala de aula. Pois bem, lá como disse, vocês viram comigo que a cantora Marília Mendonça faleceu em decorrência daquele trágico acidente aéreo. Estava lá com 26 anos, algo assim, né? 26 ou 27 anos, na flor da idade, tinha um filho pequeno, também tinha sua mãe, tinham várias pessoas que dependiam economicamente dela, várias pessoas também dependiam sentimentalmente dela. Me lembro daquelas duas cantoras, né? Aquelas duas irmãs, acho que Maiara e Maraísa, né? Que choraram um monte, eram grandes amigas dela, também sofreram com a morte dela. Além disso, o empresário que sofreu um prejuízo material e tantos outros fãs que sofreram também com a morte da Marília Mendonça. E a pergunta que fiz lá já no início, daquela provocação que fiz nos outros vídeos a vocês é: quem será que teria legitimidade para ingressar com essa ação? E não só legitimidade, né? Porque daí no conteúdo de direito material, lá no mérito da ação, conseguiria obter uma indenização segundo atualmente o que pensa o STJ, como se caminha a doutrina atualmente. E aqui então só vou elencar os vários personagens para que vocês junto comigo respondam essa alta indagação. Falei que a Marília Mendonça faleceu e quando faleceu eu falei o seguinte: ela tinha uma mãe, pelo que tenho conhecimento, né? Não lembro do pai, tá? Mas vou colocar só a mãe, que a mãe eu tenho certeza, tá? Tinha a mãe, tinha também um filho pequeno, né? Além disso, ela tinha um ex-marido, mas eu coloquei um ingrediente aqui só para que vocês, só para fins didáticos aqui, eu vou tirar o ex-marido, o pai da criança, da jogada e vou colocar um noivo aqui neste nosso exemplo hipotético. Pois bem, tinha um noivo, imagine que ela estava noiva no momento em que ocorreu o acidente, o trágico e lamentável evento. Além disso, também sofreram com essa morte o seu empresário, que não obteve mais aqui lucros cessantes, né? Os lucros que poderiam advir do gerenciamento da sua carreira durante todos os próximos anos, e também todos os fãs que dependiam aqui, que consumiam essa sua arte, né? Todos esses fãs também estariam aqui sofrendo com a morte daquela grande cantora. E perguntei a vocês, quem poderia ajuizar e mais, né? Teria realmente a mínima possibilidade de granjear sucesso nessa ação de indenização. Pois bem, agora vocês, diante daquilo que já conversamos, né? Vocês viram que o judiciário não pode deferir para todo mundo uma indenização, porque senão as vítimas mais próximas, inclusive daquela vítima direta, as vítimas indiretas mais próximas da vítima direta, podem correr o risco de não ter o direito a receber aquela indenização. Falei lá que se eu arbitrasse R$1 para cada fã e fossem 10 fãs, 10 milhões de fãs, nós teríamos 10 milhões de reais de indenização só aos fãs. Se o seguro fosse de 1 milhão, imagina o seguro da aeronave, cobriria só 1 milhão, já faltaria 9 para pagar a indenização de R$1 só para cada um dos fãs. Então,
Para que isso não ocorresse, para que estas vítimas aqui mais próximas, né, aqueles familiares que sofreram mais ainda e sofrerão durante toda a sua vida com a falta daquele ente querido, é que estabelecesse o limite de que só o núcleo familiar poderá receber ou terá direito a receber essa indenização pelos danos extrapatrimoniais. Então aqui, a mãe terá direito? Obviamente terá direito. É um caso clássico que ocorre todos os dias no judiciário. É mãe reclamando indenização por dano moral e até às vezes material, se o filho, né, sustentava a casa também reclama um pensionamento. É pai que segue no mesmo sentido, são aqui os pais, os avós e etc. Pois bem, a mãe teria direito? Sim, teria direito. Não tem muita discussão. O filho, claro que sim, né? O filho, por mais que não tenha noção da dimensão da artista que ela era, perdeu a mãe. E por mais que não saiba no primeiro momento onde está sua mãe, depois saberá e terá todo aquele, padecerá daquele sofrimento inerente à perda trágica de uma mãe. Por quê? Porque a mãe não poderá criar-lhe, não poderá dar-lhe afeto, não poderá ir consigo à sua escola, não poderá participar da sua, se for católico, ali da primeira comunhão, da crisma, do casamento, etc, etc, etc. Então são graves os reflexos e, naturalmente, ele teria um direito à indenização por danos morais na qualidade de vítima indireta. Continuando, o noivo que convivia com a Marília Mendonça, ele teria ou não teria direito à indenização, por exemplo, por danos morais aqui em decorrência desse passamento? Senhores, aqui já começa a situação a complicar um pouco. Por quê? Porque se vocês viram e acompanharam a minha explicação, vocês verão, né, a explicação das outras aulas, não deixa aqui de ver a aula, e também se gostou, curta, compartilha, não deixa de curtir e compartilhar. Pois bem, esse noivo terá direito aqui a uma indenização por dano moral? E a primeiro momento vocês falariam, sim, claro que tem direito. Tanto quanto outras pessoas, quanto os seus familiares mais próximos, aqueles com laço sanguíneo, ele também sofreu aqui uma dor, uma angústia, teve um sofrimento profundo em decorrência da morte da Marília Mendonça. Agora, o STJ acaba por deferir, geralmente em casos de falecimento do noivo ou da noiva, o direito à indenização a esse tipo de personagem? E vocês verão que não. Vocês verão, por exemplo, nesse RESP que está aqui na nossa tela, que está lá já no informativo 495 do STJ, que o STJ acabou afastando a indenização por danos morais no caso de um noivo que pleiteava a morte, já mencionei também em outro vídeo, a morte, os danos pela morte da sua noiva. Aqui o STJ vai tentar limitar a indenização àqueles componentes do núcleo familiar. Ah, professor, mas ele não iria ser mais à frente componente? Sim, poderia ser, mas a gente não tem certeza se seria, porque é que nem namoro, você está ali no período de experiência e de repente você vai constituir a família. Quando constitui a família, presuntivamente você tem aqui o laço comum, o laço afetivo, e daí, naturalmente, por isso o STJ reconhece como um dos legitimados, com base em toda aquela legislação que eu falei, artigo 12, parágrafo único do Código Civil, 948, 2, artigo 76 do Código Civil de 16, né, o artigo 63 do Código de Processo Penal e tantas outras remissões que já mencionei na outra aula. Pois bem, ele fala, aquele componente do núcleo familiar, se convive em união estável, se já é, então, casado, né, de papel passado, diriam os antigos, aqui terá direito à indenização. Se é noivo, não, é uma mera expectativa de direito. Então vocês verão que nesse caso o noivo, se existisse na Marília Mendonça, não teria provavelmente direito à indenização por dano moral, porque não haveria aqui ainda esse laço estreito com a vítima de forma a poder legitimar-lhe a receber essa indenização. Se ele convivesse em união estável, sim, aí teria presuntivamente, senão, não. Ok, senhores? Então aqui já afastamos um dos personagens, veja que interessante. Continuando, o empresário. Vejam só. O empresário, eu digo que já é uma questão aqui até um pouquinho mais complicada, né? Muito mais interessante. Vejam, no caso do empresário, ele tem um prejuízo moral. Eu não conhecia o empresário, né? Eu acho que ela teve até 2 empresários, 3 empresários, geralmente tem, né? Mas nesse caso, eu partiria do pressuposto que ela se dava bem com o empresário dela.
né? E por se dar bem, obviamente tem uma relação de afinidade, vão nos casamentos, vão nas festas de aniversário das crianças, vão nos batismos, vão ali nas comemorações, trocam mensagens afetuosas. Estas pessoas convivem quase que diariamente umas com as outras. Mas só esse fato autorizaria ele a reclamar o prejuízo de ordem moral, como nós vimos nos idos aqui, com base nos precedentes do STJ, baseado em boa doutrina, e até levando em conta o que está propondo a comissão elaboradora aqui da revisão do Código Civil, nós veríamos que não, esse empresário não teria direito a reclamar esses prejuízos de ordem extrapatrimonial, porque, mais uma vez, não faz parte daquele grupo fechado, daquele grupo mais limitado, que é o núcleo familiar núcleo familiar da vítima Marília Mendonça. Então, provavelmente, o seu pedido seria, se acaso fosse proposto no judiciário, seria afastado. Agora, vou fazer aqui só não digo provocação, né? Porque é legal falar em provocação. Uma provocação parece que a gente quer brigar. Não quero brigar não com vocês, com ninguém aqui, mas só quero aqui provocar, obviamente, uma reflexão. Olha que questão interessante na questão do dano patrimonial. Vocês acreditam que ele tenha ou não tenha sofrido um reflexo patrimonial negativo? Ele não deixou ou não deixou de oferir aqui um valor, lucros, em decorrência do falecimento precoce da cantora Marília Mendonça. Eu acho que vocês não vão me questionar, não vão levantar maiores polêmicas, falando, sim, claro que ele deixou de oferir lucro, porque ela estava no auge da carreira, 26 anos, provavelmente iria mais 10, 15, 20 anos, quem sabe, trabalhando com essa carreira, aumentando cada vez mais seus shows, suas vendagens, enfim, e no curso normal das coisas, se nenhum problema surgisse de relacionamento entre eles, ele estaria trabalhando e retirando a sua comissão pelo trabalho de agenciamento dessa cantora. Então, inegavelmente, parece-me que ele teria aqui uma chance de auferir lucros. Mas, diante disso, ele poderia ou teria direito a reclamar esses prejuízos de ordem patrimonial? Senhores, a questão é polêmica, é por isso que aqui eu vou dar a minha opinião, mas na dúvida consulte um bom advogado, mas também consulte boa doutrina. Veja só, alguns, eu diria que a maioria, se posicionaria pelo não acolhimento desse pedido. Falando, não, vejo, isso aqui é mera expectativa de direito. Se é mera expectativa de direito, nós estamos diante de uma perda de uma chance. Só que a perda de uma chance não é pela doutrina vista como um componente do dano por ricochete. Olha lá, eu vou falar que a perda de uma chance pode ser causada por uma vítima indireta, só que essa vítima indireta não terá o direito a reclamar essa perda de uma chance. E eu estou falando aqui do professor Sérgio Cavalieri, estou falando principalmente do professor Caio Mário da Silva Pereira e outros doutrinadores. Não, aqui, como eu tenho que limitar o elo, eu não posso aumentar a cadeia de legitimados, porque senão prejudico a própria vítima, eu causo a ruína do ofensor. Então, nesse caso, essa perda de uma chance não se insere dentro daquela possibilidade da reclamação do dano moral reflexo. O pessoal fala, doutor Leonardo, puxa, é injusto isso, não tem, nossa, é muito injusto. Eu falo, realmente parece injusto, mas há uma sólida razão para isso. Imagine só que o pipoqueiro estivesse lá no show da Marília Mendonça no dia que ela caiu, tá? O avião, no dia que caiu o avião e ela acabou de falecer. Se eu admito por empresário que ele tem o direito a esses lucros cessantes, eu também tenho que admitir que aquele pipoqueiro tinha direito a estes lucros cessantes, correto? E daí? Por quê? Porque senão eu faço uma distinção para duas situações que são mais ou menos parecidas. Ele aqui deixou de oferir um lucro e o pipoqueiro também deixou de oferir um lucro. Se eu admitir para o pipoqueiro e para o empresário, eu também tenho que admitir para a pessoa que estava lá vendendo bebida alcoólica no dia do show. Além dele, eu também tenho que admitir para o produtor daquele show, por mais que tenha sido um caso fortuito, força maior, né, um fato que era irresistível, né, a morte da pessoa, então ela não pode se apresentar, e não desejável também, obviamente, essa pessoa, aqui eu teria que admitir que este indivíduo também teria direito à indenização.
Além disso, imaginem que eu teria lá pessoas que fariam a limpeza, a segurança do show, também teriam direito à indenização. Então você vê que todos eles perderam a chance de oferir um lucro com aquele show. Só que não é por ter perdido essa chance que eles terão direito, porque se eu admito, eu acabo por aumentar o elo, aumentar a cadeia de legitimados e acabo por provocar, às vezes, até a ruína do ofensor e deixar as próprias vítimas mais perto, aquelas vítimas indiretas que fazem parte do núcleo familiar, não conseguir obter o ressarcimento devido. Então, por isso que eu digo que aqui, provavelmente no caso do empresário, ele não obteria sucesso no ajuizamento da ação e também aqui o pipoqueiro, aquele vendedor show, produtor show e etc, etc, etc. Também não teriam direito. Essa provavelmente seria a solução. Eu acho justo? Não, no caso do empresário aqui eu acho que é bem questionável, a gente poderia evoluir essa teoria, enfim, sair da teoria do dano reflexo ou dano por ricochete, mas enfim, aí eu teria que entrar em outra teoria que eu não quero agora explicar a vocês, não, acho que não é o objetivo, senão eu fujo muito do nosso assunto aqui, causo confusão a vocês, mas o que interessa é, provavelmente, tendencialmente, esse pedido não seria acolhido. E daí, por fim, eu falaria, o fã do show. O fã do show não sofreu uma dor, uma angústia, não sofreu muito com a morte daquela cantora. A Maiara e a Maraísa não sofreram, porque eram pessoas muito próximas dela também, e tal, não sofreram com a morte. Outros cantores não sofreram com a morte daquela vítima, dessa excepcional cantora Marília Mendonça. Sim, sofreram. Só que não é só o fato de sofrer, eu digo que é esse sintoma, né? Como a febre, a dor na febre, né? A febre para uma infecção é um dos sintomas, então aqui a dor, a angústia, o sofrimento é um sintoma que leva possivelmente ao dano moral em alguns casos, mas não é só esse sintoma que revela a possibilidade da indenização. Eu tenho que estar dentro daquela pequena cadeia de legitimados. Então aqui eu não admitiria que qualquer fã recebesse uma indenização por dano moral, eu não admitiria que Maiara, Maraísa, outros cantores e outras pessoas que também sofreram com a morte daquela pessoa, tal como eu sofri com a morte do meu ídolo Ayrton Senna, também tenha direito a uma indenização por danos morais. Ok, senhores? Então, dito isso, vocês viram nesse exemplo da Marília Mendonça que nós temos aqui, já na cadeia de legitimidade das pessoas, a possibilidade de dizer quem teria direito e quem não teria direito. Vejam essa relação de triangulação, vejam a necessidade de se limitar à indenização para não prejudicar a própria vítima se ela estiver viva ou os familiares mais próximos se ela tiver falecido, e também vejam aqui que nós temos que limitar pelo nexo de causalidade, pela possibilidade de não aumentar o elo de cadeia, porque senão eu faço uma causa infinita de legitimados. Ok, senhores? Espero que vocês tenham entendido esse meu exemplo, num caso aqui de um falecimento de uma grande artista. Se você gostou, não deixa, senhores, aqui de curtir, compartilhar, é muito importante. Fica aparecendo aqui repetitivo, mas é muito importante porque aumenta o canal, aumenta o alcance desse canal para outras pessoas, ajudará também outras pessoas, outros advogados, outras pessoas físicas, enfim, a ter o conhecimento e conseguir defender melhor o seu direito. Eu volto ainda para mais alguns conteúdos. Se você não deixou de assistir a outra aula, assista às aulas sobre a teoria aqui explicada por mim, tintim por tintim, sobre o dano por ricochete, também chamado de dano reflexo. Um grande abraço e até a próxima!